Excelentíssimo presidente Alexandre Pereira da Silva, quero cumprimentá-lo e cumprimentar toda a comunidade taperonense que se faz presente neste momento, para, sobretudo, não alongar a nossa fala. Serei breve, cerca de 40 minutos. Perdoe. Brincadeira. A nossa fala aqui é para agradecer. Agradecer primeiramente a nossa amiga Rejane, que representa o Rotary, por ter essa postura, essa atitude de carinho com a nossa instituição. E ela vai muito além dessa homenagem que ela, nos parece, indicou à casa, e por essa razão estamos aqui recebendo. Muito obrigado, Rejane, a você, ao Rotary. A Defensoria Pública te agradece imensamente por isso, mas não só por isso. Agradecer as palavras de Dr. Luiz Leite, de Dr. Abel Padilha, que invocaram aqui até um pouco da história da instituição, e nós não vamos aqui nos alongar nisso, porque o tempo pede que assim não o façamos. Mas agradecer, sinceramente, ao presidente, doutor Abel, por essa fala tão importante sobre a Defensoria Pública. Agradecer aos meus colegas presentes que mencionaram o meu nome, acho que, de certo modo, imerecidamente, de certo ponto, até porque o que eu faço, se é que faço, é cumprindo a minha obrigação funcional. Procuro fazê-la. E aí, sem querer alongar a história, gente, já tem muito tempo, né? Esse tempo vai longe, a região toda já teve com a nossa participação. E quando eu ouvi aqui falando de receber homenagem ou não, eu já recebi muitas imerecidas nessa região e acabo de receber mais uma imerecida. Mais o nosso agradecimento. E agradecer também a casa, presidente Alexandre. Agradecer essa instituição, a Câmara de Vereadores, que nos acolhe, que nos homenageia, e dizer que a Defensoria Pública cumpre o seu papel, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para quem está nos ouvindo, muitos já sabem, mas cumpre um papel inigualável. É reconhecido não no Estado do Rio, não no nosso país, é reconhecido em todo o mundo. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro conta com um quadro de cerca de 800 defensores em atividade, mas não é só isso. O Dr. Felipe salientou aqui muito bem a ideia dos funcionários, é um quadro que está se criando, o governo, a Assembleia, a comunidade, de um modo geral, todos se empenhando para que isso se fortaleça. Mas eu gosto sempre de realçar, quando oportuno se faz, como neste momento, é de dizer, presidente, de dizer, senhores e senhoras, que a Defensoria Pública cumpre o seu papel constitucional tão bem delineado nessa moção, quando diz que é um preceito constitucional para prestar assistência aos pobres, àqueles que não podem pagar advogado. Realmente assim o fazemos, o nosso papel é esse, o nosso dever é este. E este papel incomparável, reconhecido, como disse, até mundialmente, só é possível, senhoras e senhores, porque nós, além de 800, cerca de 800 em atividade, nós temos um quadro de estagiários, estudantes do direito, alguns aqui presentes, que, na sua maioria, voluntariamente, senhor presidente, sem qualquer ajuda financeira da nossa instituição, prestam um serviço, prestam um apoio, um suporte. Olha, eu tiro o chapéu para os estagiários, alguns aqui presentes, repito, muito obrigado, cerca de 2.000 estagiários no Rio de Janeiro, é que fazem a Defensoria Pública ter essa saliência jurídica, ter essa presença social, física, para atender esses milhões de desassistidos que nos procuram.
Esse agradecimento, então, nosso hoje se estende aos estagiários. E dizer, senhor presidente, como o senhor disse, nós realmente deixamos um compromisso no Rio de Janeiro, que é sempre tem sempre solenidade, sempre reconhecimento, sempre atividade. Nós estaremos recebendo também uma homenagem no Rio de Janeiro hoje, mas eu sou itaperuense. Eu nasci em São João do Pai, nasci em Itaperuense. Mas eu sou itaperuense. De fato de direito, eu recebi o título da itaperuense aqui nesta casa, há alguns anos atrás. Então, eu sou bairrista e corporativista. Então, eu receber uma homenagem no Rio de Janeiro, estar presente no Rio de Janeiro, no quadro do Teatro Municipal hoje, disse para o meu chefe, desculpe, mas eu estou justificado e vou ficar em Itaperuna, eu sou daqui, sou bairrista. E agradecer, presidente, essa homenagem, não só por ser ao Romualdo, não só por ser aos defensores, que segundo as minhas lembranças me acodem, segundo a minha memória me socorre, segundo a minha informação me suporta, é a primeira homenagem que defensores públicos recebem no Brasil de uma Câmara Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Gostaria de fazer alguns cumprimentos rápidos e especiais e, ao mesmo tempo, pedir desculpas em falar depois de oradores tão brilhantes. É um desafio para mim. Gostaria aqui de enaltecer o Dr. Romualdo, Dr. Luiz Leite, Dr. Abel Padilha. Em seus nomes, eu parabenizo a todos os defensores aqui de Itaperuna. Lembrando também, Região de Travassos, presidente do Roda, a professora Alcione, minha colega de trabalho. É uma honra tê-la como colega na Fundação São José. Destaco o Dr. Carlos, que é o mais novo. Eu gostaria, doutor Carlos, que o senhor, de todos os defensores, mesmo aqueles mais antigos, que se espelhassem realmente nesses três nomes: Dr. Romualdo, Dr. Abel Padilha, Dr. Luiz Leite. E contando uma passagem que já também foi contada aqui do Dr. Luiz Leite, quando no exercício de sua função de desembargador lá no Rio de Janeiro, todos os itaperunenses que o procuravam eram recebidos não somente de braços abertos, mas com carinho, uma simplicidade. Fazia questão de sair da sua sala ao final do atendimento e nos levar até o térreo. Isso é uma demonstração ímpar de carisma, de educação, de simplicidade, de honrar realmente o cargo que foi investido. Falando desta maneira do Dr. Luiz, pode ter certeza que também me refiro ao Dr. Romualdo e Dr. Abel Padilha, que também sempre me deu uma honra de tê-lo como amigo. Se espelhe nesses três, que realmente vocês terão um caminho brilhante pela frente. A Defensoria Pública, ela é fundamental na história democrática desse país. Toda vez que governos arbitrários e às vezes até eleitos democraticamente tentam usurpar a nossa democracia, duas instituições são atacadas de primeira: a imprensa e a defensoria, a justiça, seja nesse país, seja em qualquer outro. E fico triste às vezes que alguns governantes tentam impedir o exercício pleno do corpo jurídico
deste país. Deixo aqui um pensamento que, na realidade, é algo que li já há alguns anos. E ontem, por sinal, minha filha estava assistindo na TV um programa infanto-juvenil, e eu, ouvindo da antessala, observei o que um pai estava dizendo para o filho, e me lembrei do livro que li. O livro contava a história da trajetória, da saga de uma família alemã fugindo dos horrores da Segunda Guerra Mundial, e essa saga passou de gerações em gerações, mas passou também entre eles um lema, que sempre, com todas as dificuldades, o lema era: nunca nos deixeis abater. Então, digo para os senhores e as senhoras, na defesa do mais humilde, na defesa do mais simples, na defesa da democracia desse país, nunca nos deixeis abater. Meus parabéns. A palavra do vereador Chico. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a presença, aos nossos ilustres homenageados, os defensores, a quem eu peço permissão para cumprimentar com deferência o nosso ilustre magistrado Abel Padilha e o nosso ilustre desembargador Luiz Leite. Quero afirmar aqui, sem sombra de dúvidas, que essas duas figuras são baluartes da nossa sociedade. Vou até além, gostaria de chamá-los de relíquias. Agradeço a Deus pela presença, pela vida de vocês, que muito contribuiu para a nossa sociedade e vem contribuindo até hoje. Muito obrigado a todos e aos defensores, esses maravilhosos profissionais. A defensoria, ser defensor, ao meu ver, é uma espécie de sacerdócio, onde o defensor ele é um pouco de psicólogo, assistente social e aquele que acolhe o menos favorecido por nós. Eu digo, sem medo de errar, que a Defensoria Pública, essa instituição maravilhosa, sem sombra de dúvida, é uma conquista não só do Brasil, mas de toda a humanidade. Muito obrigado aos defensores, e essa casa recebe vocês com júbilo e com alegria, porque vocês merecem. Dia 19 de maio foi a data reservada a comemorar o Dia Nacional da Defensoria Pública e do Defensor Público. A data não serve apenas como um marco comemorativo, mas, sobretudo, como um momento de reflexão, análise acerca do quão necessário é a defensoria, é o defensor e a Defensoria Pública para a manutenção e o aperfeiçoamento da ordem jurídica do nosso país. A Defensoria Pública se ergue como salvaguarda dos menos favorecidos, os chamados hipossuficientes de toda a ordem, consumidores, crianças, adolescentes, idosos, os pobres e outros assistidos. Também em defesa da ordem econômica, da economia popular, da ordem urbanista, do meio ambiente, do direito do consumidor ou de qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Esta é uma instituição destinada a propiciar o acesso à justiça dos menos favorecidos
mas também com força pública estatal, pilastra do Estado Democrático de Direito, tão festejado pela nossa Constituição Federal. A Defensoria Pública é essencial para a manutenção e afirmação da cidadania, da ordem, da justiça, da democracia, dos valores, sem os valores, os quais não há como pensar o Brasil que sonhamos. Parabéns a todos os defensores públicos da comarca de Itaperuna e também do nosso Brasil, pelo grande trabalho que vem realizado em benefício dos mais necessitados. Parabéns a vocês e que Deus continue iluminando as mentes e os corações. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns aqui ao presidente por ter proposto nessa casa tão honrosa homenagem e puxou na cabeça. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vereador Chico, não poderia deixar de... Está ficando igual, né? Com a palavra, o chefe de gabinete do prefeito municipal, senhor Celso Nunes. Alô, senhor presidente, muito boa noite, senhores vereadores, boa noite. Eu quero pedir anuência a Vossa Excelência para particularmente cumprimentar nosso líder, o vereador Tim, e o meu amigo, meu colega, o vereador Rogerinho, em nome dos quais eu cumprimento os demais vereadores. Quero aqui, senhor presidente, trazer os cumprimentos e um abraço do prefeito Alfredão, que por motivos de compromissos anteriormente assumidos, não pôde estar aqui, mas incumbiu-me de trazer aqui o seu abraço, o seu cumprimento aos nobres defensores aqui presentes. Eu quero cumprimentar muito especialmente a doutora Alexandra, doutor Romualdo, doutor Moacir, doutor Felipe e doutor Carlos Rezende. Cumprimento também e enalteço a iniciativa do Rotary Club de Itaperuna e dessa casa, por aproximar esses valorosos homens e mulheres defensores da sociedade, da comunidade itaperunense. Eu quero, senhor presidente, se me permite, como disse o nosso companheiro vereador França, falar após os ilustres oradores que por aqui passaram não é nada fácil. Então eu quero pedir também, vereador Moreira, vereador Cabecinha, próprio vereador França, anuência a vossas excelências para fazer aqui uma breve analogia do trabalho dos defensores. Certa vez, diz a nossa Bíblia Sagrada, nos idos dos anos 60 depois de Cristo, desembargador Luiz Leite, o apóstolo Paulo fora preso na cidade de Roma. E chegou até ele a notícia de que na cidade de Colossos, está registrado isso na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo ficou constrangido com o que acontecia naquela cidade, pois já naquela época havia contendas, havia sincretismo religioso e havia ideias humanas interferindo no meio religioso. Então o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses e mandou que um cooperador dele, um cooperador da palavra de Deus, chamado Epáfras, para que fosse e levasse a carta, que chegasse a notícia ao povo de Colossenses, ao povo de Colossos, que a esperança viria,
a plenitude da graça viria, que certamente os seus direitos para aqueles que seguissem a Cristo Jesus alcançaria a plenitude da graça e alcançaria certamente a honra da segunda casa. Quero dizer isso, que os nobres doutores Alexandra, Romualdo, Moacir, Felipe e Carlos Rezende, diferentemente do apóstolo Paulo, que tratava de uma situação do porvir, esses valorosos homens e mulheres traz a esperança em tempo real para a sociedade menos favorecida. Os doutores promotores, os doutores defensores, melhor dizendo, facilitam realmente a aproximação das pessoas ao Poder Judiciário e realmente, de forma efetiva, facilita o acesso da população aos seus direitos. Então eu trago o cumprimento do governo Alfredão, fico honrado em fazer parte de um governo que tem senhor presidente, amplo canal de diálogo com todos os órgãos do Poder Judiciário. Nós, certamente, no passado recente, havia apenas subserviência. Nós hoje tratamos os poderes constituídos com respeito que eles merecem e somos sempre muito bem atendidos por todos eles. Não é diferente com a Defensoria Pública. Eu trago um abraço também do prefeito ao nosso sempre companheiro, doutor Abel Padilha, desembargador doutor Luiz Leite, e quero, concluindo a minha fala, mais uma vez, enaltecer o trabalho da dinâmica presidente, professora Rejane, à frente do Rotary Club de Itabiruna. Quero agradecer Rejane, nossa companheira, servidora pública municipal, dedicada, que agora empresta a sua competência junto à Defensoria Pública. Muito obrigado. Também não está acompanhado aqui, senhor presidente, do seu esposo, porque ele também está no mesmo compromisso que o prefeito está. Então, agradeço a você, Rejane, agradeço aos demais rotarianos aqui presentes e quero, mais uma vez, vereador Batista, vereador Lalá, Cabecinha, França, Francisco José, doutor Marcos Vinícius, Rogerinho, João Neto, Chim, Moreira, Alexandre, Nel e também o nosso companheiro vereador Tim Dentista, que não pôde estar aqui. Trazer os melhores cumprimentos do governo Alfredão por essa iniciativa. Muito obrigado a todos, uma boa noite.